dentro da Kabbalah, você tem o número 6 associado com Tiferet, né? Que seria aquilo que fala sobre o Cristo, o Deus, né, interior, aquilo que é a sua ascensão, é o Sol, né? Tiferet é associado ao Sol. E o número 6 é um número tão belo, né? É uma ascensão, né? Uma evolução, né? Uma deificação muito grande que existe nesse número 6 associado a Tiferet dentro da Cabala. Então, 666 seria o triplo 6, né? A 3 vezes, né? 3 vezes Criador, 3 vezes essa essência. E aí nós pegamos, né? Esse contexto e hoje todo mundo, né? A grande massa da população associa esse número ou tem associado com o demônio, a besta, o coisa ruim, o Satanás, Lúcifer, Belzebu, que seja. Mas o número em si, 666, inclusive eu tenho até uma tatuagem disso aqui no meu pescoço, no lado esquerdo, evocando esses princípios do homem como a deidade, né? Superando a matéria, estando acima ou coroado, né? Em sua forma, digamos aí, crística, mas não esse contexto de Cristo perante a igreja em si, o catolicismo, o cristianismo, né? Mas a visão crística do ser, a evolução. Eu acredito que não é porque eu sou quimbandeiro que eu tenho que me fechar, né? Dentro de um quarto escuro, e não entender que aquela vela que eu acendo para Exu, para Pombogira, para os poderosos mortos, nossos grandes mestres, ela é só um fogo que está queimando ali para sinalizar um ritual. A vela também é a ascensão do conhecimento. Então, eu sempre busquei isso, acender a vela, mas também acender ela dentro de mim, né? Para que eu possa ser portal e ouvir os ensinamentos dos mestres. E a gente tem que expandir a consciência, porque a pessoa que ela está fadada dentro de um sistema que não propaga conhecimento, ela realmente ela está, né, fadada aí a viver uma escravidão, né? Viver um controle aí da sua mente, né? Dos seus ideais. E como a Kimbanda em si, ela tem esse caráter de liberdade, de revolução, de expansão de consciência também, acredito eu, né, que é o que eu vivo, nós não podemos nos fechar. Então eu, como estudioso da espiritualidade, do ocultismo, da magia, né, eu procurei entender sobre algumas óticas, né, tudo que permeia a esse sagrado, né, a questão a um todo, né, seja um pouco de cabala que você vai estudar, mas você vê muito de magia europeia, o ocultismo presente na Quimbanda, mas de que forma? A própria imagem, né, do maioral aqui no Brasil foi associada com a imagem de Bafomé, do Eliphas Levi, do livro dele em si, e já tem ali toda uma explicação, tem um simbolismo forte, e que nós, né, vemos aí, não digo na totalidade dos terreiros de Quimbanda, nas cafuas, na sua tapera, nas esferas de Quimbanda, né? Mas ele é uma imagem muito conhecida, certo? Como aquele que é o perfeito, por isso é associado ao maioral, aquele que tem em si os 4 elementos básicos da criação e o quinto, o éter, aquele que mostra o domínio sobre a matéria, uma imagem que ela tem aquele grotesco, né? A própria imagem, ela evoca talvez o mesmo simbolismo do 666 para a sociedade. Por quê? Porque ela evoca a ideia do grotesco, aquilo que assusta, digamos, né, a um primeiro impacto, mas acredito muito que os antigos também usaram desse simbolismo como um mecanismo de defesa. É isso que nós entendemos, porque, a bem dizer, os demônios que nós cultuamos, pelo menos em minha tradição, no que eu aprendi, na minha vivência, o que eu percebo de Quimbanda, eles não são os demônios cristãos, né? Não acreditamos em um Satanás bíblico, enfim, em um Lúcifer, né? Que seja, que está ali no inferno espetando os outros com tridente. Para nós, dentro do meu entendimento, uma visão minha particular, eu procuro passar isso aos iniciados,
é que existe um espírito, uma egrégora, uma imagem a ser passada através de Lúcifer, Satanás, Diabo, que é propagado na quimbanda. E eu vejo assim, né? Como a quimbanda ela tem essa roupagem de revolução, de expansão, de liberdade, né? Em si, o quimbandeiro ele rompe camadas profundas, né? Da sua psique, junto com um processo iniciático que eu já falei em muitas oportunidades, que eu não acredito que acontece só ali no momento da iniciação, seja uma semana, sejam tantos dias que você passa a iniciação, mas sim num processo iniciático, ele vai começar dali em diante. Uma semente é plantada e ali a coisa acontece. Existe um ditado africano, dentro do culto do Ifá, né? Que faz parte do Ixexelagba, um culto que eu sou iniciado também, que diz, né? Dentre Ifá fala que inicia-te que eu te iniciarei. Então, é um caminho, né? Que o iniciado ele passa a romper um véu, ele ganha acessos para ele poder ter a transformação e ter ali a transmutação e a apoteose, acender a chama da apoteose, da transformação alquímica da alma. Na verdade, na quimbanda, essas energias de Exu, Pombogira, de Maioral, o laboratório dessa alquimia toda, né, do solve et coagula, né, do dissolver e coagular, é o próprio quimbandeiro. Isso é fato. É fato. Costumamos falar, né, que na quimbanda Exu não dá jeitinho, entende? Ele não conserta, ele não arruma alguma coisa, ele derruba e constrói do zero. O culto da quimbanda é o que nós falamos sempre para os iniciados. Existe a necessidade daquele neófito entender que ele vai passar por uma desconstrução de ego. Né? E quando nós percebemos a necessidade de repente, supostos aí sacerdotes, pessoas assim, que precisam, né, vomitar aí de repente aos quatro ventos a sua verdade, quer mostrar que é o melhor isso, aquilo. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, você está passando por esse processo que eu acabei de citar, da iniciação. Talvez tua iniciação ainda não tenha terminado, porque você ainda não esvaziou o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade. É uma coisa que pesa um pouco o caminho para aquele que quer queimar nessa chama da apoteose, né? Ou seja, dessa transformação que a quimbanda faz no caminho, na mente e na vida do iniciado, sim, porque isso é importante, o domínio sobre a matéria. E eis também um dos códigos, né, de simbolismos mais fortes ali, como eu acabei de citar, dentro da imagem pressuposta de Maioral, que vem a ser a adaptação ali a Bafomé, né? Mas esse grotesco, né, que impacta, você chegar a ver ali, nossa, é um ser andrógeno, com cabeça de boi, de bode, e que tem um falo, e que tem pé de bode ali e tal, tem seio, tem escama, tem asa, é algo, né, muito forte o simbolismo, né? Mas eu também entendo que isso veio como uma reclamação ou uma expressão da quimbanda naquele momento, na época, né, em assumir essa bandeira para uma sobrevivência. Ou, pensando também de outra forma, que as almas por detrás da formação espiritual do culto, eu não consigo entender que o culto ele surge à toa, mas que existe aí por detrás da cortina, houve algum agrupamento, né, espiritual, uma egrégora que se forma, e isso se plasma na matéria através do culto, né, e pensaram em utilizar essa estratégia, certo? Então, dificilmente encontraremos, talvez, 1.0 marco de criação do culto da quimbanda, mas sim nós teríamos aí, né, ideia de mais ou menos em que época que isso surge, né? Então, se você pega, por exemplo, a história, né, antiga, que fala-se dos antigos calundos, né, das antigas cabulas, depois isso passa ali mais para frente para ter o culto em si da macumba, que aconteceu muito forte, que eclodiu, né? A quimbanda ela herda isso.
A Quimbanda, ela é uma herdeira desses cultos, né? Diríamos assim, tá? Então, existe aquela repercussão, aquela explosão. E aí você vê a pessoa falando, não, eu tenho um pacto com o demônio, né? Eu cultuo ao demônio, ao diabo e tudo mais. Então, quando nós estamos referindo, você vê o Quimbandeiro até enche a boca para falar. Eu sou um desses que fala, né? Porque eu falo ali, salvo o diabo e nada mais, mas isso tem um contexto filosófico, né, por detrás, que eu acredito. Não sei se as pessoas conseguem olhar da mesma forma como eu quero me expressar, e quando eu falo isso, salvo o diabo e nada mais, porque não é uma visão de revolta ou de sabe, uma pessoa qualquer que quer só jogar pra fora. Existe pra mim uma filosofia, tal essa como eu estou falando aqui, né? Então, o demônio, né, o diabo em si, dentro desse contexto, né, o portador do 666, ele não é aquele diabo católico ou cristão, mas sim é a própria consciência evoluída, né, essa